Espera só uns... Aí, ó. You are live. Boa noite, pessoal. Dá uma boa noite aí para quem está acompanhando a gente. Esse é mais um evento, né, da Conexa Community. Então, hoje a gente está trazendo aqui um grande amigo aí, o Arthur Franklin. Está trabalhando comigo aí já há 5 anos, né? Está há 5 anos já com a gente. E, bom, acho que já deu horário, né? Vamos começar de vez, Arthur. Se você quiser passar aí para o próximo slide, só para eu falar um pouco da Conexa. Beleza. Boa noite a todos. Bom, pessoal, só falar um pouco da Conexa, tá? A Conexa é um hub de inovação para o agronegócio. A gente tem um propósito de conectar a transformação do campo, né? E a gente trabalha muito ligado a isso, muito ligado à questão do propósito mesmo, né? Então, a gente tem um DNA aqui no hub, né? Então, aí na tela está o nosso DNA, que é o nosso jeito de ser mesmo. A gente abraça incerteza, tem paixão por ideias, a gente vivencia o né? A coparticipação, o compartilhamento. Inclusive, a Conexa Community faz parte desse nosso jeito, né, de vivenciar o compartilhamento de conhecimento. E também principalmente a nossa vontade de fazer acontecer, tá? Então, é nesse sentido que nós trabalhamos. Aqui no Hub hoje nós temos 5 startups residentes, né? Então, um ritmo bem acelerado de trabalho aí. E parte desse trabalho aí parte por construir produtos, né? E construir produtos ricos, produtos que entreguem de fato valor para os nossos clientes, produtos que entreguem valor para os usuários finais e que impacte positivamente a vida das pessoas de alguma forma. E o Arthur participa aí ativamente nesse processo, construindo produtos, definindo soluções, né? Então, vou passar a bola para ti aí, Arthur. Fica à vontade aí e pode conduzir com o pessoal. Beleza. Boa noite a todos, né? Meu nome é Arthur, eu sou analista de negócios do Conexa Labs, faço parte do Hub Conexa. A gente é um hub de inovação do Grupo Ciagri, que constrói soluções digitais voltadas para o agronegócio, para trazer mais tecnologia para o agronegócio. Já participei da criação de vários produtos aí no Grupo Ciagri, né? O mais recente, o Assinei, que a gente vai lançar para o mercado em breve, né? Já tem alguns que já estão no mercado, todos aí no slide já estão rodando, vamos dizer assim. Estamos construindo também, fazendo parte, né, a plataforma Liari, que vai ser a nossa plataforma de produtos. Faço parte dela também e ajudo a construir ela todo dia, junto com a nossa equipe do Conexa Labs, desenvolvedores, os engenheiros, e o Renato também, nosso CTO, que é o líder do Conexa Labs, né? E a gente apoia essas startups que são incubadas lá no Hub Conexa, né? E a gente apoia tanto a construção inicial delas, quanto a evolução desses produtos e dessas soluções, né? Que atendem o agronegócio e também podem atender outros mercados, como o caso da Cinei, por exemplo. Beleza. O foco de hoje dessa apresentação, ela vai fazer uma introdução sobre tipos de análise de negócio, desses tipos de análise de negócio. É uma apanhada geral, uma introdução, como eu disse, né, que vai primeiro falar de ações ou tarefas ou atividades que o analista de negócio realiza, e mais à frente, ao longo da apresentação, vou apresentar também como a gente constrói as soluções, né, como a nossa equipe propõe novas soluções, repensa novos produtos, e também como que a gente faz para essas soluções entregarem valor, né. Então, o primeiro tipo de análise de negócio que a gente vai apresentar aqui, né, é a análise de processos de negócio, né, é o estudo dos modelos de negócio e dos processos de negócio das empresas, né. O que são os modelos de negócio? São os formatos de entrega para os clientes, né, os formatos de monetização, os formatos de negociação com os clientes, e os processos de negócio são todos os fluxos, todas as etapas, todas as atividades que uma empresa realiza, né. Então, a gente propõe soluções para solucionar ou para
apoiar a resolução de processos, de problemas em processos e tentar otimizar e melhorar os processos tanto para a empresa quanto para o cliente final e tentar sempre, né, com o objetivo de tornar o processo de negócio mais eficiente, seja ele torná-lo mais simples ou mais prático, ou adaptá-lo melhor à necessidade real do cliente, né, que muitas vezes acaba realizando várias coisas que ele não precisaria para tentar resolver um problema, porque ele não tem uma solução que consiga atendê-lo da forma que ele precisaria de verdade, né? Beleza. Então, além dessa análise dos processos da empresa e dos modelos de negócio, o analista de negócio também precisa procurar soluções ou modelos que sejam mais aderentes, né, para o mercado. Quando eu falo modelo de negócio, aí eu falo também modelos de assinatura, modelos de contratação, modelos de lançamento de produtos, né, todo esse estudo do que a concorrência realiza também é importante de ser feito quando a gente vai pensar em um produto novo. Essa relação de compra e venda e a melhor forma de monetizar, é óbvio que não é uma decisão só do analista de negócio e nem deveria ser, né? Ela é uma decisão em conjunto, ela é uma decisão do CEO, da startup, do idealizador, do patrocinador do projeto, do mercado. Então, assim, quando eu digo a solução também do mercado, o mercado ele muda. Então, não dá para a gente vender um software de prateleira, por exemplo, igual há 20 anos atrás eram vendidos no supermercado vários sistemas, que a pessoa vai lá, compra o CD e leva para casa e vai embora. Esse modelo de negócio não é sustentável. E esse modelo de negócio hoje não é mais praticado. Então, quem lança um produto com um modelo de negócio que já não é mais válido, que está ultrapassado, ela não vai conseguir mercado. Então, acaba que o mercado também molda esse tipo de decisão de como são os modelos de negócio, né? E o modelo mais comum hoje é o modelo de assinaturas, de serviços, né? Os sistemas são tratados como serviços, System as a Service, e a forma com que cada empresa também identifica qual que é o serviço que ela está prestando, que é essencial. Então, o analista de negócio tem que auxiliar o CEO a identificar o modelo de negócio, se está fazendo valorizando o produto dele da melhor forma, né? Que serviço que ele está prestando para o cliente final dele da melhor forma. Ambos os processos, tanto esse de análise dos modelos de negócio, quanto de análise dos processos da empresa, eles dependem da identificação de cenários reais. Então, é importante um analista conseguir entender o cenário, entender o mercado, entender os problemas, entender os clientes, e tentar propor essas soluções, mas partindo primeiro do entendimento do que ele está realizando, do que ele está atendendo, né? Não a gente criar uma solução sem entender primeiro os problemas, né? O segundo tópico aqui de tipo de análise de negócio, né, é a análise de negócio de TI. Análise de negócio de TI também é chamada de análise de sistemas, análise de soluções, o padrão de analista de sistemas, né? Opa, ele foi um pouquinho a mais. O analista de negócio de TI, ou análise de negócio de TI, né, é tentar transformar a identificação que ele fez dos processos de negócio e dos modelos de negócio em propostas de solução. Essas propostas de solução são construídas em conjunto também com a equipe. Ninguém trabalha sozinho, a gente tem que sempre trabalhar em colaboração. E essas propostas de solução, elas já têm que ser pensadas desde o início, desde o negócio, desde o requisito, desde vamos dizer assim, do core do produto, ela tem que ser pensada com uma visão de trazer usabilidade para os clientes e ter um foco de trazer uma boa experiência de usuário, né? Então, a análise de negócio, ela também faz parte, ela, vamos dizer assim, tem uma intersecção com também design, com design de solução, com design de produto, com outras áreas, vamos dizer assim, mais visuais, que consigam possibilitar
que os produtos que sejam construídos, que eles sejam fáceis de usar, sejam práticos de usar e que entreguem valor para os clientes, resolvam os problemas dos clientes, né? Beleza. Então, nesse processo de definição de solução, é quando é identificado e definido, escrito, os requisitos da solução de tecnologia. O profissional analista de negócio precisa identificar, compreender, escrever esses requisitos, definir bem eles e validar esses requisitos. Essa validação dos requisitos, ela tem que ser feita com os stakeholders, com as pessoas envolvidas nos processos de negócio, com quem realiza as ações, ou quem já teve a experiência com os cenários, com os processos de negócio, com aquele tipo de modelo de negócio, por exemplo. E também com o patrocinador da solução, seja ele um CEO, seja ele um engenheiro, seja ele um outro especialista que ele esteja apoiando essa construção desse produto. Então, o envolvimento com os stakeholders, com o sponsor da solução, são essenciais, né, para que o propósito e o objetivo da solução fiquem bem definidos, e isso seja refletido mais à frente, né. Beleza. Análise de integrações. Vamos lá. Análise de integrações é a identificação e definição de requisitos necessários para integrar ou relacionar sistemas distintos, né? É muito comum hoje em dia você fazer relacionamentos entre sistemas, você fazer trocas de informações entre sistemas, você fornecer uma API para disponibilizar dados seus, dados de negócio para outras plataformas, né? E essa análise de integrações ela é importante de ser identificada, de ser realizada, né? Porque ela pode trazer oportunidades de negócio. Então, por exemplo, uma mudança de legislação que possibilite uma facilidade de integração com sistemas bancários, por exemplo, pode facilitar com sistemas de gestão, soluções empresariais possam se integrar também com sistemas bancários, né? Isso são oportunidades de negócio. Existem N outros fatores que podem ser levados em consideração quando se avalia um sistema que pode ser integrado com outro. É necessário que o profissional consiga identificar e relacionar os processos de negócio e os requisitos que ambas as aplicações realizam, o que ambas as plataformas realizam, ou serviços realizam, de forma a trazer o maior valor possível para os seus clientes. Então, por exemplo, a gente construiu o Assinei, tá em construção, finalizando já a construção, mas a gente já fez ele integrado com o Agric, por exemplo, que é uma outra solução que a gente tem, que gera receitas agronômicas, gera documentos, né? E o Assinei é uma plataforma de gestão de documentos que vai realizar assinatura eletrônica, assinatura digital, certificado digital, entre outros itens relacionados à gestão de documento. E a gente já criou uma solução pensando em agregar ela com outros produtos. Então, a gente já criou o Assinei pensando que ele poderia ser integrado com outras soluções que trouxessem valor para os clientes, tanto do Agri quanto do Assinei, por exemplo, né? Beleza. Vamos lá. Nesse cenário da análise de integrações, muitas das vezes é comum um aprofundamento mais técnico nas estruturas de dados e nos relacionamentos. Esse aprofundamento mais técnico, claro que ele não vamos dizer assim, um pré-requisito essencial que um analista de negócio tenha um conhecimento especialista em desenvolvimento. Mas é importante, ajuda um analista de negócio ter conhecimento sobre estrutura de dados, ter conhecimento sobre banco de dados, ter conhecimento sobre relacionamentos de estrutura de dados, é uma forte fundamentação, é uma base boa para pensar nessas soluções, né? E é essencial também que
o analista de negócio tem a capacidade de comunicar com outros desenvolvedores, comunicar com engenheiros, comunicar com especialistas técnicos que possam contribuir, que possam apresentar essas estruturas de dados ou propor soluções que melhorem o relacionamento entre os dados dessas plataformas, desses produtos que vão ser integrados. Então, é importante entender, além dos processos de negócio e de como os sistemas funcionam, né, também é positivo entender como os dados de cada produto são relacionados ou podem ser relacionados, né? Então, conhecer um pouco disso e conseguir conversar também com a equipe de especialistas é importante, né? Outro elemento fundamental aqui na análise de integrações é entender os conceitos de sincronização de eventos, né? Os eventos síncronos e os eventos assíncronos, ou seja, os eventos que acontecem em tempo real e os eventos que não acontecem em tempo real, eles podem ser críticos para alguns tipos de modelo de negócio. Um exemplo prático é soluções para saúde, soluções para hospitais, por exemplo. Todas as soluções para saúde, elas precisam ser realizadas em tempo real, por conta do tempo de resposta ser essencial para a tomada de decisão e para definições de medidas de ação para salvar vidas, né? Em outros cenários, que não são da saúde, também é essencial se ter eventos em tempo real. Por exemplo, sistemas bancários, os subsistemas que realizam transações financeiras, por exemplo, eles têm que funcionar em tempo real. Então, se uma pessoa vai realizar um pagamento, o pagamento tem que ser feito naquele momento. Não dá para ele validar que aquela pessoa tem o dinheiro na conta e confirmar o pagamento sem ter essa confirmação de que o pagador tem o dinheiro na conta, né? Todo esse sistema de validação, vamos dizer assim, de semáforos, né? Quem lembra de semáforos vai acabar lembrando disso. Que um evento que é síncrono, ele é exclusivo. Então, quando ele acontecer, quer dizer, para ele acontecer, ele tem que ser definitivo. Ele não pode ser interferido por outros eventos, né? Então, quando você vai pensar que um sistema vai comunicar com o outro, é importante a gente entender esses tipos de conceitos. Se um sistema ele pode comunicar de uma forma assíncrona, ou seja, ele pode mandar uma mensagem, esperar um tempo para ele depois ter a resposta, ou se ele tem a necessidade de obter a resposta na hora, né? Ou se ele precisa mandar uma informação na hora. Então, é importante esse tipo de entendimento também para facilitar a comunicação com a equipe de engenharia, com a equipe de desenvolvimento, e também para juntos construírem soluções que consigam resolver os problemas dos clientes, também no tempo esperado pelos clientes. Todo cliente acredita que o cenário dele tem que ser resolvido em tempo real. Todo cliente acredita que o cenário dele tem que ser resolvido na hora, né? Mas nem todos os cenários precisam ser resolvidos em tempo real. Então, a gente precisa ter, os analistas de negócio precisam ter um entendimento também sobre essa sincronização de eventos, como é que funciona esse tipo de situação, para conseguir, junto com a equipe técnica, propor soluções, sejam até soluções que sejam transparentes, às vezes, para o cliente, mas que consigam ainda atender o problema, resolver o problema do cliente e entregar valor real para o cliente, né? Análise de produtos. Vamos lá. Análise de produtos, ela é direcionada principalmente, né, para conhecer as soluções, os produtos, os concorrentes similares, né, e isso serve de apoio na definição do escopo do seu produto ou do seu serviço. Todo mundo que pensa numa startup nova ou pensa num produto novo, acredita que teve
a maior invenção de todos os tempos e que ninguém nunca fez igual. Mas na realidade existem concorrentes, sempre existe um produto diferente. Às vezes a gente não consegue encontrar. Às vezes o produto está lá na China, por exemplo, e a gente não tem acesso. Mas que alguém já passou pelo mesmo problema e às vezes bolou uma solução diferente, é uma solução. Então a gente precisa entender as soluções que existem para conseguir propor melhorias ou soluções melhores, né? Até teve uma brincadeira dia desse que a gente estava estudando definição de problema. E a definição de problema vem do grego, que é passar para frente, passar para o próximo. Então, os problemas que a gente tem hoje, eles já existiam. Eles só foram se tornando mais complexos ao longo do tempo e passados em várias iterações e aumentando de complexidade, mas os problemas já existiam. Então, soluções já existem. A gente precisa entender como é feito, como é solucionado os problemas hoje, para a gente propor soluções melhores ou para a gente propor melhorias para soluções que já existem. Beleza. A prioridade do escopo do seu produto, né? Até eu falei a palavra escopo, mas não expliquei muito bem. A definição do escopo é definir o que o produto vai fazer, o que o produto vai ter, né? Definir a estrutura do projeto, a estrutura do produto, né? Quais serviços ele vai atender, ele vai realizar, tentar definir como que o que seu produto vai fazer, né? Quais funcionalidades seu produto vai ter, né? E essa prioridade do seu escopo também é papel do analista de negócio entender as prioridades e tentar reorganizar e montar essas prioridades de acordo com as entregas de valor. Então, a comunicação com os CEOs, com os stakeholders, com os outros envolvidos com o produto, a comunicação é fundamental para que fique bem definido, qual funcionalidade ou qual solução do seu produto ou serviço, né? Qual solução entrega mais valor, né? Que eu vou dar de novo o exemplo do Assinei. Uma das primeiras soluções que a gente fez do Assinei, que é um sistema para gerenciamento de documentos que realiza assinaturas, focado em assinaturas, em facilitar o processo de assinaturas, né? Um dos primeiros serviços que a gente fez, uma das primeiras funcionalidades que a gente se dedicou a fazer, foi a funcionalidade de assinaturas. Então, a gente priorizou a funcionalidade que tinha mais valor, para a gente começar por ela, né? Isso não é comum, né? Tem muitas empresas que começam por outras estruturas mais básicas, vão preparando o terreno, para depois de um longo tempo ter uma entrega de valor real. E quando a gente começa já desenvolvendo um produto e entregando valor nas primeiras entregas, nas primeiras ondas de entrega, isso traz, além de motivação, isso já entrega valor real para os clientes e já possibilita com que a solução comece a se definir melhor e comece a ser construída de uma forma melhor, porque a gente consegue antever problemas mais complexos ou passar por situações mais complexas que talvez, se a gente tivesse começado a construção do produto de outra forma, a gente só veria mais à frente, né? Então é importante priorizar o seu escopo, sempre pensando no que tem mais valor. Beleza. Análise de produtos, né? Então, continuando, o profissional precisa gerenciar o escopo, precisa gerenciar as prioridades, né? Durante o ciclo de vida do produto, ou do serviço, ou do projeto, né? Então, a ideia aqui é que os produtos, o ciclo de vida de um produto é longo. Muitas vezes a gente pensa só no início do desenvolvimento, ou no lançamento para o mercado, como se fosse uma data finita, né, de entrega, mas os produtos são infinitos, né? Os produtos são serviços, eles são já pensados desde o início para resolver problemas de forma bem resolvida e que isso dure muito tempo, né? A ideia não é tanto
para o cliente final, quanto para a equipe que construiu, a ideia não é, voltando de novo naquela referência, né? A ideia não é entregar produtos de prateleira que fiquem lá na prateleira e que ao longo do tempo alguém nem olhe para a prateleira mais. A ideia é entregar valor, entregar soluções que vão durar, que vão resolver problemas por longos tempos e que consigam melhorar a vida das pessoas, né? Porque é para isso que os serviços, os produtos são feitos, para melhorar a vida das pessoas e não para dar dor de cabeça, para passar raiva nas pessoas, nem para deixar as pessoas frustradas, né? A ideia de construir produtos de qualidade é justamente facilitar a vida das pessoas. Beleza. Um outro fator muito importante também, faz todo o sentido junto com a análise dos processos de negócio, com contato com os stakeholders, etc., é muito importante identificar o público-alvo, né? Identificar o mercado atual, o mercado potencial pode ser impactado pelo produto, né? Por exemplo, nós construímos o MyFarm, já tem um ano agora, completou um ano que foi lançado para o mercado, o MyFarm, né? Primeira startup do Hub Connect. E a gente está em constante evolução no MyFarm, né? A gente tem funcionalidades novas, funcionalidades que trazem valor real para os clientes, como, por exemplo, baixar notas fiscais emitidas contra o produtor, por exemplo, que são funcionalidades que, além de que vão facilitar a vida dos nossos clientes, elas não haviam sido pensadas na criação do produto há 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses atrás. Então, os produtos estão em constante evolução. Para a gente evoluir eles para o caminho certo, a gente precisa entender o nosso público. A gente precisa entender o nosso cliente. Né? Porque o nosso cliente, ele não às vezes, o dono da startup, por exemplo. O nosso cliente é o cliente da startup, é o cliente do nosso cliente. Né? A gente precisa entender aonde que a solução vai mudar a vida de quem. Então, é importante a gente entender isso para a gente fazer uma entrega melhor, para a gente fazer um produto melhor e resolver o problema de uma forma melhor. Né? Beleza. Mas antes de pensar na solução, né, você precisa entender seu cliente. Você precisa entender o que ele passa. Você precisa entender qual processo ele realiza, né, o que impacta na vida dele. Resumindo todo esse slide, você precisa entender o problema. Qual que é o problema que o cliente passa? Qual que é o problema que o cliente sofre? Porque o cliente sofre algum problema. Senão, não precisava de solução. Não existe solução para problema que não existe. Então, a gente precisa entender primeiro qual é o problema para a gente resolver o problema. Né? Para a gente construir as soluções, a gente precisa identificar o problema, a gente precisa definir essa solução em conjunto com a equipe técnica, em conjunto com os desenvolvedores, em conjunto com os stakeholders, em conjunto com o cliente. Né? Então, a gente precisa, o analista de negócio precisa estar em contato com todas as pessoas envolvidas, tanto quem vai construir, quanto quem sofre o problema, quanto quem quer entregar uma solução de valor para aquele problema, para a gente conseguir levantar as informações necessárias que cada um precisa e achar uma solução que resolva, vamos dizer assim, todos os problemas. Né? O problema do cliente final, o problema do cliente intermediário, o problema do desenvolvedor, por exemplo. Né? Então, a gente tem que achar uma solução que resolva todos os problemas. Né? O analista de negócios, ele tem que acompanhar a execução da solução. Né? Aqui no
na síntese, está executar a solução, porque existem soluções também que não são soluções só de software, existem soluções que são de processo, existem soluções que são de soluções de negócio, soluções de processo, soluções de decisões, que não necessariamente precisam de uma construção física. Mas quando você tem uma construção de um produto físico ou digital, que não é um serviço, né? Um serviço que não é produto que eu falo, mas o analista de negócio ele tem que acompanhar. Ele tem que acompanhar esse processo de desenvolvimento, ele tem que acompanhar outros problemas que podem acontecer no caminho e tentar auxiliar essa solução desses problemas, né? Mas, acima de tudo, é importante para a gente entregar valor com as soluções, a gente testar a solução. A gente testar a solução, quando eu falo, não é clicar em 1000 pedacinhos da tela, clicar no aplicativo com o dedo em vários locais, não é usar o celular na chuva, no sol, não é isso que eu estou dizendo. Quando eu digo testar a solução, é ver o cliente usando, é identificar se está resolvendo o problema do cliente, se a solução feita, se ela atende o mínimo necessário para resolver o que o cliente precisava. Isso é testar a solução. E com esse teste da solução, a gente precisa colher o feedback dos clientes, a gente precisa receber o retorno, né, do que os clientes entenderam, tiveram dificuldade, ou do que eles acharam do processo, ou da solução, do serviço, do sistema, o que o cliente sentiu quando ele estava usando a plataforma, se ele sentiu dificuldade, se ele sentiu facilidade. E aí a gente tem que buscar formas de refinar essa solução, né? Seja entrar em contato com a equipe de desenvolvimento solicitando alguma melhoria, seja solicitando alguma correção, ou seja também conversando com o cliente, solicitando uma outra forma de fazer, instruindo, ou tentando propor algum outro jeito, né? Tentar refinar a solução, mas em todos os sentidos, né? Não é uma coisa fácil. Então, geralmente, todo mundo identifica o problema, ou às vezes acha que identificou, mas não identificou o problema real, define uma solução, constrói alguma coisa, entrega para o cliente e não colhe o feedback. O feedback do cliente é essencial. Porque o cliente que sofre o problema, ele que sabe qual que é o problema que mais dói nele. Então, ele vai dar sugestões de melhoria que às vezes são simples, mas que para ele vão ter valor. E talvez se a gente escutar mais o cliente, a gente consegue construir melhor e evitar, às vezes, mais sofrimento com alguma funcionalidade que não fique boa, ou com alguma solução que não resolva o problema que ele tinha de verdade, né? Então, voltando até um pouco no tempo, um dos primeiros produtos que eu ajudei a construir no Grupo Seagre, né, já junto com a equipe do Renato, foi um aplicativo móvel também, com alguns desenvolvedores que estão hoje na Conexa também. Um aplicativo móvel para gestão de fardos de algodão. O que são fardos de algodão? São toneladas gigantes de algodão embrulhado que máquinas agrícolas passam na plantação e já agrupam, embolam, vamos dizer assim, esse algodão e disponibilizam essas toneladas de algodão para o pessoal, para a equipe que trabalha na fazenda, conseguir gerenciar essas toneladas, movimentar elas de um local para o outro, de um armazém para o outro, colocar em caminhões, etc., né? Então, a gente fez uma solução para leitura de código de barras. O cliente tinha que colocar um código de barras em cada um dos fardos de algodão para identificar
qual fardo que era qual, de qual plantação, qual variedade, a espécie, vamos dizer assim, o tipo de algodão, a coloração, todo o processo de classificação. E nesse aplicativo, a gente fez uma coisa simples, 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 simples. Nós tivemos um feedback muito positivo do cliente depois. Que a gente conseguia ler o código de barra até de cabeça para baixo. E geralmente, as soluções que fazem leitura de código de barra, elas só leem o código de barra se você colocar o leitor no celular ou o leitor em cima do código de barra, retinho, na frente, na posição que o leitor espera, do jeitinho que o leitor está esperando e tudo mais, que às vezes é sofrível para o cliente, para o usuário final, ler um código de barra, que era para ser uma coisa simples. E a gente fez até, sem planejar muito, mas a gente fez a solução que lia o código de barra até de cabeça para baixo. Então, isso mudou a vida dos clientes. Eles sentiram que o aplicativo que a gente fez facilitou a vida deles, facilitou o trabalho deles. Eles não precisavam se contorcer todos em volta de um bloco de 2 toneladas, 5 toneladas, para botar o leitor na posição que o código de barra tinha sido colado. Eles podiam ir lá de longe com o celular e fazer a leitura e avançar com a vida deles. Então, a gente ter o feedback dos clientes é importante. A gente ouvir o cliente é importante. E a gente refinar a solução é importante porque o nosso produto vai ficar melhor, sempre. Para a gente construir produtos com mais qualidade, né, a gente precisa de um time que está engajado. As habilidades do time têm que ser complementares. E o foco do time tem que ser resolver problemas. Né? A gente não precisa... Tudo na vida são problemas, né? Todos os sistemas que a gente fizer são para resolver problemas. Então, o foco da equipe tem que ser em resolver os problemas. Né? É comum as pessoas tentarem passar o problema para frente, que é da própria definição de problema. Né? Mas, se a gente foca no problema, escuta o cliente, propõe soluções novas, talvez a gente consiga mudar a vida das pessoas e fazer produtos melhores, cada vez melhores, né? E é isso que importa. Então, uma coisa muito importante que é muito usada, é muito, muito popular hoje em dia, mas até 15 anos atrás não era tão popular assim, é o Manifesto Ágil, que é um manifesto feito no início dos anos 2000, sobre como grupos, organizações, empresas deveriam trabalhar no desenvolvimento de software, né? Ele é mais voltado para o desenvolvimento de software, mas ele pode ser aplicado em qualquer cenário da vida, vamos dizer assim, né? E no Manifesto Ágil existem conceitos que são como se fossem mais valiosos, que têm que ser valorizados em relação a outros. Não que os outros conceitos não sejam importantes, são também. Mas caso alguma fricção, algum problema na comunicação esteja acontecendo, a gente tem que levar em conta, primeiro, os itens que estão do lado esquerdo. Aqui na minha tela está do lado esquerdo. Os indivíduos e as interações, então aqui as pessoas e os processos que elas realizam de negócio, né, o que elas fazem na vida real, as interações delas, são mais importantes que as ferramentas e que os processos de trabalho internos nossos. Então, a gente tem que entender os indivíduos, a gente tem que entender as interações, a gente tem que entender os problemas desses indivíduos primeiro, mais do que entender, mas minha ferramenta é assim, vou botar numa fila, depois eu espero tantos dias, tal, depois eu arrumo. Mas às vezes entender, putz, isso é uma coisa tão simples e que vai resolver um problema que está doendo tanto para o cliente, já vou priorizar isso daqui e resolver isso daqui. Isso é importante. O sistema funcionando, o software funcionando, é mais importante que a documentação para a gente. Ter documentação é importante? Sim.
que é um histórico da evolução do produto, da origem do produto, de onde o que o produto foi planejado para fazer, né, que muitas vezes o sistema não faz o que foi planejado para fazer. Então, ter a documentação é importante, né? Mas, se a documentação estiver completa e o sistema não estiver funcionando, o software não estiver funcionando, não adianta ter a documentação. A documentação ela é uma base para que a solução que seja construída resolva o problema do cliente. Então, se a solução não estiver funcionando, não adianta a documentação estar completa ou não estar completa, né? Então, o sistema, a solução, ela funcionar, ela resolver o problema do cliente é mais importante do que na documentação estar descrito todos os cenários possíveis e impossíveis de acontecer com o cliente. A colaboração com o cliente é mais importante que negociar contratos. O que significa isso? Na colaboração com o cliente é mais importante que negociar contratos. O que é mais importante você colher o feedback dele, você apoiar o cliente, você conversar com o cliente, do que você ficar negociando prazo. Não, isso eu vou resolver mês que vem, semana que vem, ano que vem. Você ter um alinhamento com o cliente real vai te fazer perceber o que é prioridade para o seu cliente e percebendo isso, você vai entender o que é prioridade também para você. Então, como analista de negócio, é importante entender essas prioridades do cliente para que as entregas que forem planejadas, as funcionalidades que forem planejadas, as que tenham mais valor, as que sejam mais valiosas para os clientes, sejam feitas primeiro. E isso é mais importante do que negociar, do que combinar, do que negociar. É importante negociar também, mas entender o lado do cliente, colaborar com o cliente é mais importante. E o último item do Manifesto Ágil é responder às mudanças. Responder às mudanças, mais do que seguir um plano. Existem muitas formas de traduzir essa última frase, né? Responder às mudanças, mais do que seguir um plano. É importante ter planos para a gente ter uma diretriz de onde a gente quer chegar. É importante ter um plano para a gente saber onde a gente quer chegar no futuro. É importante a gente ter planos que sejam concretos, que sejam definidos, que tenham datas definidas, que tenham acordos de definição, acordos de entrega com os clientes, por exemplo. É importante a gente ter essa visão de que a gente tem que ter um plano, né? Mas, à medida que o problema apresentou uma mudança, que um processo foi compreendido de uma forma diferente, que o cliente percebeu que o problema dele poderia ser resolvido de outra forma, que ele precisa de uma outra solução, é importante a gente entender que as mudanças, elas têm que ser realizadas com dedicação, com prioridade, né? A gente precisa, vamos dizer assim, seguir o plano, olhar o plano lá na frente e ir em direção àquele plano. Mas caso apareça um buraco na estrada, a gente precisa desviar do buraco, mas continuar na mesma estrada. E não desviar do buraco e entrar no meio do mato, né? Então a gente precisa responder às mudanças, com certeza, responder às adversidades, mudanças que ocorrem durante a construção dos projetos, né? Mas a gente tem que sempre focar no mesmo destino, a gente tem que sempre ter esse destino bem definido, né? Então, responder às mudanças é importante. Beleza. E como construir produtos ricos? Para construir produtos ricos é necessário uma boa definição de mínimo produto viável, né? Mínimo produto viável, MVP, é aquele que já entrega valor ao cliente na primeira entrega. É o produto que ele é mínimo, então ele, vamos dizer assim, é o que
seja possível de se entregar no menor período de tempo que você considere válido. Então, por exemplo, se você acha que o menor período de tempo válido seja 15 dias, a entrega de valor para o cliente de um produto novo, o MVP dela deveria ser de 15 dias. Agora, se é um sistema muito complexo, uma estrutura muito complexa, né, a nossa visão analítica nos induz a separar o problema, a gente quebrar o problema em problemas menores. Né? Então, a gente precisa, igual no cenário, no exemplo que eu dei do acidente, a gente precisa identificar qual que é o problema mais importante. Então, o problema mais importante é a assinatura, então a gente já ataca a assinatura primeiro e já constrói o serviço de assinatura primeiro. Então, a gente já entrega valor real para o cliente na primeira entrega. E isso é construir um produto rico. A ideia é que o MVP ele seja feito com o mínimo de recursos, né? E que ele já possibilite o aprendizado rápido, ele já possibilite entregar valor, resolver uma solução, colher o feedback, aprender com esse feedback colhido do cliente e possibilitar identificar se a solução atendeu ou se a solução precisa de algum ajuste, precisa de alguma melhoria ou precisa de alguma evolução, né? Esse processo de entrega de valor contínua, ele só é possível que a entrega de valor contínua seja realizada se a gente tiver entregas que entreguem realmente valor e que elas sejam feitas com velocidade, com um período de tempo bom, né? E se a gente tem uma entrega que demora muito a ser entregue, a gente vai demorar muito a ter um aprendizado com ela, demorar muito a ter um feedback, demorar muito a entender os problemas e as possíveis melhorias que aquela solução pode ter. E é muito comum aqui um recado mais para os donos de produto, né? É muito comum a gente confundir o mínimo produto desejado com o mínimo produto viável. Né? O mínimo produto desejável do cliente é sempre aquele produto que tem tudo. É o canivete suíço, né? Mas às vezes o canivete suíço tem uma faca que não serve direito como faca, tem um abridor de garrafa que não serve muito bem como abridor de garrafa, tem uma caneta que não serve muito bem como abridor como caneta. E na realidade o cliente estava precisando de verdade era só da caneta, ou só do abridor de lata, ou só da faca, né? Então, se a gente entrega uma primeira parte que já tem valor real, a gente pode avançar e entregar outras partes, né, do produto que entreguem outros valores para o cliente. E não a gente abraçar fazer o produto grande e complexo e vamos dizer assim, só vou lançar ele no mercado quando ele tiver com todas as funcionalidades que eu sonhei. Né? A gente tem que tentar entender também que a gente precisa aprender com o cliente, né? Aqui eu estou falando a gente no sentido de produto, né? Então, quando a gente lança um produto, a gente precisa entender o cliente primeiro. A gente precisa receber esse retorno, conseguir avançar, né? Beleza. O desejado, né? O mínimo produto desejado, ele vai ser atingido, ele vai ser conquistado, né? Mas ele só vai ser atingido depois de algumas iterações, de algumas entregas do mínimo produto viável. Então, a gente precisa que esse mínimo produto viável ele entregue valor desde o início e que cada entrega for entregando valor, entregando valor, entregando valor, até ele atingir todo aquele desejo do dono do produto. Então, aqui, né, a maneira certa e a maneira errada de fazer um MVP. Né? Não é começar por uma base de funcionalidades e cadastros e telas e um monte de coisa
para depois a gente fazer uma entrega de valor. Eu já buscar uma entrega de valor que entregue, mesmo que seja uma coisa mais simples, mas que a gente já entregue valor na primeira entrega. Isso é essencial. Esse é uma outra figura que é muito comum, né? Que é o exemplo aqui de como não construir o produto, como construir, mas pensando no problema do cliente. O problema do cliente aqui era se movimentar, se locomover. O sonho do cliente podia até ser um carro, mas se a gente começar a fazer o carro dele entregando para ele uma roda ele não vai conseguir se movimentar. Por mais que ele tente, ele vai acabar tombando e não vai adiantar muito, né? Agora, se a gente der um skate para ele na primeira entrega, já vai ajudar ele a ter mobilidade. Se a gente entregar para ele um patinete na segunda entrega, ele já vai conseguir se movimentar, ter agilidade, conseguir, às vezes, resolver alguma situação que ele precisa. Se a gente começa construindo o produto por pedaços, por exemplo, se a gente fizesse só as rodas do carro e ainda não tivesse feito o volante, o motor, ele não conseguiria andar também. Então não ia adiantar nada, né? Enquanto que na solução de baixo, né, que seria como fazer um MVP, em todas as entregas, o produto que está entregando valor. Ele está entregando o foco que vai resolver o problema do cliente. Então, o problema do cliente aqui era o quê? Era ter um carro? Não, o problema do cliente era se movimentar. Então, às vezes a gente pensa, o problema do cliente é ter um sistema robusto, gigante, que faça tudo para ele. Às vezes não. Às vezes não. Às vezes ele precisa também passar pela experiência de ter um skate, para ele depois passar pela experiência de ter uma bicicleta, para ele depois falar, não, eu preciso mesmo de um carro. Porque às vezes só a bicicleta já atenderia, já resolveria o problema dele, como resolve o problema de muitas pessoas. Beleza. Como entregar alto valor? Mesmo parecendo simples, o MVP ele tem que ser intuitivo, ele tem que ser fácil de utilizar, ele tem que ser confiável, ele precisa de um design satisfatório, ele precisa entregar valor real. Então, de novo, o MVP não é porque ele é pequeno, ele tem que ser um produto ruim, difícil de usar, feio esteticamente, que fica dando problema o tempo todo. Não, a gente tem que fazer um MVP, analistas de negócio que estejam construindo soluções em conjunto com as equipes de desenvolvimento, nós temos que construir a solução entregando valor, entregando já a confiabilidade, entregando também uma usabilidade boa. Né? Então, a gente tem que entregar a solução simples, prática, satisfatória, que resolve o problema. E aí, a próxima solução, a gente evolui essa daí um pouquinho, evolui essa um pouquinho, evolui essa um pouquinho. Cada entrega que a gente fizer, que entregue valor real, quanto mais valor a gente entregar no produto, mais valor ele vai ter para o cliente. Então, é assim que a gente constrói produtos de alto valor. Maravilha, Arthur. Conteúdo muito rico aí. A gente tem duas perguntas aqui, Arthur. A primeira aí do João Marcos. João Marcos participando aí, ó. Tudo bom, João? E ele perguntou aqui, Arthur, quais atividades, né, técnicas utilizam na fase de discovery do produto? Quais atividades técnicas utilizam na fase de discovery do produto? Tá. Eu não sei, eu acabei que eu não estava vendo o chat durante a apresentação, né? Não vi qual momento que ele fez essa pergunta, né? Mas voltando um pouco lá no slide, a gente precisa, para fazer a descoberta do produto, a gente precisa entender o mercado. Então, a gente precisa entender a concorrência, a gente precisa entender os outros produtos. Para a gente entender os outros produtos, a gente precisa analisar esses outros produtos. Atividades que a gente pode fazer. Levantar os processos de negócio, identificar o cenário dos clientes, identificar o problema dos clientes, identificar as soluções que já existem,
analisar as soluções que já existem e identificar os problemas que essas soluções já têm. E para fazer essa definição do produto, a gente precisa, em conjunto, né, da equipe que estiver trabalhando com você, a gente precisa ter uma visão de o que a gente também é capaz de fazer, o que a gente consegue fazer para fazer a solução, né, até onde, qual que é a nossa capacidade de construir, né, quais são os limites da nossa capacidade. Então é importante entender todos esses cenários para modelar muito bem o produto, como o produto vai ser feito. Legal, tem muitas ferramentas, né, até metodologias que ajudam nisso, né, o Design Thinking é um deles, tem alguns métodos aí que facilitam bem esse processo. Acho que o foco é muito naquilo que o Arthur falou mesmo, né, alguns slides atrás, que é de fato entender o problema, é de fato ter o foco do cliente, né, a gente fala muito disso, ter o foco do cliente, né, se colocar no lugar do cliente, enfim, e criar soluções para se colocar no lugar dele, com empatia e tudo mais. Acho que é bem isso mesmo. Tem outra pergunta aqui, Arthur, da Lorena Gonçalves. Ela perguntou, analista de negócio tem alguma ferramenta fundamental nesses processos? Ferramenta fundamental? Tem sim. Ouvir o cliente. Ouvir o cliente é fundamental. Entender o cliente é fundamental. A gente não pode achar que a gente sabe de tudo, que a gente conhece tudo, que a gente constrói o melhor produto do mundo. A gente precisa entender o cliente. Então, fundamental, eu diria assim, você precisa de um papel, um lápis e ouvir seu cliente. É isso aí mesmo. Mas se você quiser também citar na prática, nas ferramentas que você usa, Arthur, acho que seria interessante também o pessoal conhecer um pouco. Tá, beleza. Ok. Tá. Eu uso algumas ferramentas. A gente usa o Azure DevOps, né, para gerenciar os projetos. A gente define toda a estrutura dos projetos lá na Azure mesmo, as features, as user stories, tudo que vai compor o produto, né. Dentro da Azure também com outros softwares como Typora, outras ferramentas de documentação. É muito comum hoje a linguagem Markdown. A linguagem Markdown é uma linguagem de marcação simples para facilitar a documentação, para simplificar o processo de documentação com relação a relacionamentos, tabelas, identidade visual, documentação, criar um padrão, né, e ser fácil e rápida de ser feita. Então, a gente utiliza a linguagem Markdown para escrever os documentos, né. Com apoio também do Alfredo, nosso analista de UX na Conexa, a gente faz protótipos das ferramentas, né? É importante a gente prototipar, a gente modelar produtos, né? Então, esses protótipos, a gente usa, por exemplo, o Adobe XD, o InVision, já usamos também o Balsamic, Mockups, Marvel App. Tem outras ferramentas, tem várias ferramentas gratuitas também que podem apoiar essa modelagem do produto em si, do visual do produto, né? E acho que é importante a gente entender também que, até sendo um pouco repetitivo, né? Que a solução, ela precisa resolver o problema. E o processo do cliente, às vezes nem o cliente consegue entender por que ele faz tantas coisas. Mas ele faz aquilo porque ele encontrou um outro problema e ele arrumou uma forma de fazer, ele vai mudando e de repente ele faz vários processos de negócio que ele realiza porque ele já passou por problemas antes. Mas é importante a gente entender o processo de negócio. A gente, às vezes, modelar, pegar um BPM, fazer um BPMN
anotação de BPM, desenhar os processos, ajuda a ter uma visão do que o cliente faz, né? E positivo também de olhar isso. Legal, muito legal. Bom, bacana. Se alguém tiver mais uma pergunta, pessoal, pode mandar aí. Eu acho que uma coisa muito importante que o Arthur falou, essa questão da entrega de valor, né? É algo que a gente sempre olha muito, a gente bate muito nessa tecla. Às vezes até de forma mais chata, né, Arthur? Mas a gente sempre fala muito disso. A questão do MVP é fundamental saber fazer um MVP bem feito, né? A ideia do MVP é você, de fato, errar rápido, aprender rápido e melhorar rápido para entregar um produto realmente de valor, né? É uma coisa que a gente acaba fazendo, às vezes, aqui na Conexa, sem dizer, né? Mas a gente pensa grande e começa simples e pequeno, né? Mas sempre com potencial para crescer, para escalar, enfim. Bom, perfeito, a gente já passou aí 1 minuto do tempo da live. Arthur, quero te agradecer aí, cara, muito rico o conteúdo, muito legal mesmo. E se você quiser falar aí, ter as considerações finais para a gente encerrar, fica à vontade. Não, quero agradecer a todo mundo que está em casa e assistindo também, quem gostou, quem for analista de negócio, ou quem não for analista de negócio também, entender um pouco do que a gente faz. E agradecer o espaço também, agradecer o espaço, a possibilidade aqui na Conexa da gente fazer diferente, da gente fazer produtos que entregam valor e que mudam a vida das pessoas. Eu agradeço muito de trabalhar aqui. Legal, você é fera. Pessoal, só um último recado aqui, a gente adotou aí uma plataforma para divulgação dos eventos, né, que a gente faz aqui na Conexa, e a gente está usando o Meetup, né, o meetup.com, eu vou mandar o link aqui no chat, então se alguém tiver, depois se cadastra lá, participa do nosso grupo lá, que todos os eventos a gente vai passar a divulgar pelo Conexa Community lá na plataforma do Meetup, tá? Estou mandando o link aí, então quem puder, vai lá. O vídeo vai ficar gravado no YouTube, no canal do Conexa, então se quiser se inscrever lá também, marcar o sininho lá que a gente sempre notifica quando postar os vídeos, beleza? Quero agradecer a todos aí que estavam ouvindo a gente até agora e até a próxima. Boa noite. Boa noite, até mais.